Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer reflexão da palavra. A reflexão de hoje é sobre nós que professamos o nome de Cristo e como nós vivemos nesse mundo, como é que nós nos portamos neste presente século. Nós estamos na época de festas juninas, estamos na época de Copa e como é que será que os servos de Deus, os servos de Jesus Cristo se portam, com toda essa pressão, com toda essa glória mundana em volta de nós? Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, para nós entendermos como que o cristão, o servo de Jesus Cristo, deve se portar nesse presente século, neste momento. Diz assim a palavra: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vocês perceberam aqui? A nossa atenção vai para o final do texto, que é guardar-se da corrupção do mundo. Hoje nós vemos os crentes participando, indireta ou indiretamente, das corrupções do mundo. Por exemplo, as festas juninas. Nós vemos crentes participando indiretamente. Como assim? Às vezes eles se vestem com aquela data junina, pintam os seus rostos, fazem aquela festa junina gospel. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus está aprovando? Será que nós estamos fazendo como foi na época de Constantino, que ele queria converter as pessoas à força, e ele trazia o paganismo para dentro do cristianismo? E hoje os crentes estão trazendo o paganismo dentro para a vida deles. Eles não estão conseguindo se manter incorrompidos do mundo. Com relação à seleção. A seleção é um fanatismo só. E nós vemos crentes diante da televisão gastando seu precioso tempo se vestindo, torcendo, pulando diante daqueles ídolos. Será que agrada o nosso Deus isso aí? Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos ser um povo totalmente diferente. Eu quero fazer a leitura aqui no livro de Pedro, que diz assim, 1 Pedro, Nós vamos fazer a leitura no livro de 1 Pedro, 1 Pedro, deixa eu ver aqui, não, 2 Pedro, que diz assim, que as pessoas acham estranho. 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 4. Olha como nós devemos ser. E acho estranho não correres com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Hoje, o crente ele quer ser aceito pelo mundo, quer ser aceito pelas pessoas. E aí eles ficam com medo de as pessoas o rejeitarem. E a palavra de Deus fala que, embora o mundo vai nos rejeitar, nós devemos ser agradáveis a Deus. E muitos cristãos não querem ser agradáveis a Deus, porque vão desagradar o mundo. Por isso que em Gálatas, o apóstolo Paulo foi muito feliz, falando que está ele para agradar a Deus ou agradar aos homens, Está aqui no livro de Tiago, que eu vou abrir aqui para nós meditarmos. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
E aí tem coisa que a gente às vezes fica com medo de falar, com medo de fazer, porque vamos desagradar os homens. E nós devemos saber o que devemos, o caminho seguir para nós. Aliás, o caminho, nós devemos discernir o caminho que é bom para nós. Por exemplo, quando teve esse último jogo, né, do Brasil, fiquei pensando, será que eu vou parar de frente a uma televisão e ver esses jogadores que têm palavrões na boca? Ou vou pegar o meu tempo e vou dedicar a Deus? Eu e minha casa, minha esposa, nós dedicamos o nosso tempo a Deus. Chama a televisão para lá, o jogo para lá e fomos ler a palavra de Deus. Nós fomos ganhar o nosso tempo. Mas se nós falássemos para alguém, ou falamos, as pessoas podem estar pensando, mas você é fanático, mas não sei o que, não precisa tudo isso. Mas nós decidimos, nós não estamos mais cegos, nós sabemos o que é bom para nós. O que era bom para nós era a leitura da palavra, buscar a Deus, enquanto milhões, milhares de pessoas estavam diante de um televisor buscando a mesma coisa que os gentios estão buscando. Então eu pergunto para você que professa o precioso nome de Jesus, você também é daqueles que gostam de ir pela onda do mundo, pelas ondas mundanas? Ou você vai ser um estranho para o mundo, como diz aqui o texto de Pedro, capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus fala que se nós estivermos agradando aos homens, não estamos agradando a Cristo, como diz aqui em Gálatas. Eu gostaria que, através dessa pequena reflexão, você refletisse sobre a sua vida. Você anda diferente nesse mundo? Você é diferente? Ou alguém nem percebe quem você é? Ninguém percebe quem você é? Que você é um povo estranho? Você tem que ser um povo estranho. Pense sobre isso.